nossa série Uma Nova Aliança. E queremos compartilhar hoje sobre o chamado de Mateus. Queremos entender sobre não só o chamado de Mateus, mas também sobre quando o Senhor nos chama para essa grande missão que é o Evangelho. Mateus capítulo 9, versículo 12. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta aí, vamos orar primeiro. Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu amor e por Tuas misericórdias. Te pedimos para que o Senhor possa nos conduzir, Pai. Te pedimos para que o Senhor possa nos guiar mediante a Tua palavra, dentro, meu Deus, da Tua palavra, e que nossa mente possa entender o que a Tua voz diz, e que nosso coração possa absorver, Pai, a Tua vontade, o Teu amor e a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Mateus 9, 9 até o 12 diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, à casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os puritanos, com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa é a passagem que nós queremos aplicar e entender no dia de hoje. E lembrando que na última semana nós vimos sobre a questão da cura do paralítico. Nós vimos o que os amigos com fé podem fazer por um homem que necessita da ajuda do Senhor, como seus amigos ajudaram a ele a se encontrar com o Senhor, o descendo pelas cordas, e que de fato aquele homem não precisava de uma cura física, mas ele precisava de uma cura na alma, precisava de uma cura, um perdão dos seus pecados, e isso fez com que ele voltasse a andar. E também esse fato do paralítico ter sido curado fez com que as pessoas dessem glória a Deus por aquilo que Jesus estava fazendo. O ministério de Jesus estava sendo semeado, as coisas que Jesus estava fazendo estavam sendo ditas por todos os lugares daquela cercania, e isso fez com que Jesus continuasse a sua caminhada. Jesus não ficou parado na sua casa depois de curar o paralítico, mas continuou a andar, continuou a fazer aquilo que ele veio fazer na terra. E basicamente Jesus tinha duas missões. Quando Jesus veio à terra, ele veio para cumprir basicamente duas missões. Ele veio para curar paralíticos? Sim. Ele veio para expulsar demônios? Sim. Mas as suas duas missões principais eram essas. A primeira, resgatar o pecador. Só um homem puro poderia nos resgatar da nossa impureza. Quando Adão cai no Éden, Adão nos compromete, como a matriz que ele era, ele nos compromete. E a única forma de sermos resgatados era um outro homem, um outro cordeiro, sem mancha, sem mácula, pagar o preço por nós, num madeiro, para que nós não tivéssemos mais a culpa do pecado. Então a primeira missão de Jesus é resgatar o pecador. A primeira missão de Jesus é essa. E a segunda missão de Jesus era espalhar a mensagem, a sua mensagem pelos povos. O Evangelho deveria ser espalhado pelos povos. O que é o Evangelho? Já expliquei isso para vocês algumas vezes, que o Evangelho é a boa notícia. E qual era essa boa notícia? Nós estávamos perdidos, não tinha solução para nós, mas Jesus resolveu nos resgatar. Então Jesus veio para resgatar o perdido e para espalhar a sua mensagem em meio aos povos. Mas para espalhar essa mensagem, para que a mensagem de Jesus chegasse até os confins da terra, como ele mesmo disse, ele precisava de pessoas, e ele denominou essas pessoas como seus discípulos.
ele resolveu chamar essas pessoas e denominar como seus discípulos, pessoas que copiavam e faziam conforme Jesus fazia. E até esse versículo que nós lemos, até esse capítulo que nós lemos, Jesus já estava andando com alguns discípulos. Por exemplo, ele já tinha curado a sogra de Pedro. Então provavelmente Pedro, Tiago e João já estavam em sua companhia. André provavelmente também, que convidou a Pedro para seguir Jesus, já estava em sua companhia. Mas Jesus não tinha escolhido todos os seus discípulos ainda. Jesus não tinha definido quais seriam as 12 pessoas que iriam o seguir e que iriam aprender com ele para transpassar essa mensagem. Porque o que Jesus fez foi algo tão grandioso que ele escolheu 12 homens, e esses 12 homens reportaram uma mensagem que perdurou durante, ou pelo menos está perdurando até hoje, mais de 2.000 anos. 12 homens com uma mensagem que está perdurando por mais de 2.000 anos. Ninguém consegue fazer isso de uma forma tão eficaz. Ninguém consegue fazer isso de uma forma tão grandiosa. Jesus morreu há mais de 2.000 anos atrás, a sua mensagem ficou, e até hoje ele ganhou muito mais adeptos do que ele tinha quando ele morreu. E por quê? Porque ele colocou 12 homens para pregar o teu evangelho e ensinar aquilo que ele queria ensinar. E um desses homens, um desses escolhidos, foi o próprio Mateus. E nós podemos ver isso lá no versículo 9, do capítulo 9, que diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele levantou e o seguiu. Olha o chamado de Jesus para Mateus. Ele olha para Mateus e diz a Mateus: siga-me. Mateus automaticamente se levanta e vai atrás de Jesus. E aqui eu quero ver com você dois aspectos diferentes desse chamado de Jesus. Primeiro, quem Jesus viu? E segundo, o que Jesus viu? Baseado nisso que nós lemos agora. E o primeiro é: quem foi esse que Jesus viu? Esse era Mateus. E quem era Mateus? Um publicano. E quem era o publicano? Um cobrador de impostos. Então Mateus não era a figura mais bem vista da face da terra. Mateus não era a figura mais amada entre os israelitas. Mateus não era o homem mais amado entre os judeus. Por quê? Porque ele era um cobrador de imposto. Ele era muito mal visto pela sociedade. O que esse cobrador de imposto fazia? Ele era judeu, mas ele trabalhava para o governo romano. Ele pegava o imposto da pessoa, comprava esse imposto na mão do Império Romano, e aí depois ele tinha direito de cobrar esse imposto daquela pessoa que estava devendo. É como se você me devesse um imposto, e aí, como você devesse o imposto para o governo, eu sou um cobrador de imposto, eu vou lá, compro a dívida do governo, e agora eu vou te cobrar essa dívida. Só que ele não cobrava a dívida como a dívida era. Ele não cobrava a dívida no seu valor original, ele cobrava a dívida com valores e com juros absurdos. Portanto, ele era mal visto pela sociedade, porque se a pessoa não pagasse aqueles juros, se a pessoa não pagasse aquela dívida, agora com juros, ela poderia ser até presa, porque não pagou aquela dívida para um judeu. Então por que ele era tão odiado? Porque ele era um irmão daqueles que estavam lá, mas extorquia, cobrava eles de uma forma que não deveria cobrar. Mas Jesus olhou para este homem com tanta compaixão, com tanto amor, que resolveu o chamar. Mateus possivelmente não enxergou Jesus com os olhos de quem queria o seguir. Se Mateus tiver enxergado Jesus, possivelmente fosse como um homem que estava curando pessoas, fosse como um homem que estava libertando pessoas, porque essa era a fama de Jesus. Portanto, as pessoas iam atrás de Jesus dizendo: eu quero ser liberto, eu quero ser curado, tem um parente meu que queria ser curado. Se Mateus viu Jesus, ele viu Jesus não com os olhos de quem queria o seguir, mas viu Jesus assim como grande parte das pessoas o viam, como uma pessoa que queria absorver uma cura, ou uma libertação, ou um milagre de Jesus. Você está comigo, irmão? E eles queriam apenas aquilo que Jesus poderia entregar, mas nunca queriam entregar nada para Jesus.
Todo mundo que vinha atrás de Jesus, o paralítico queria uma cura. O homem que estava com um servo enfermo queria uma cura. O endemoniado de Gadareno queria uma libertação. Todo mundo vinha atrás de Jesus mediante aquilo que Jesus poderia entregar. Ninguém queria entregar nada para Jesus. E isso muitas das vezes acontece em nossas vidas. E eu gosto de frisar isso, né? As promessas das igrejas se tornou isso. Venha que Jesus vai te dar. Venha que Jesus vai fazer. Venha que Jesus vai te entregar. E não é isso que Jesus quer com nossas vidas. Jesus pode dar? Sim, Ele pode dar. Jesus pode fazer? Sim, Ele pode fazer. Mas o que Jesus quer conosco é nos chamar para essa grande missão chamada Evangelho. O que Jesus quer conosco é nos chamar para essa missão, para esse campo de batalha que Ele está consolidando nos dias de hoje. Então o que nós queremos cobrar de Jesus não é uma cura física apenas. Nós podemos orar para que Ele possa nos curar? Sim. Nós podemos orar por um milagre financeiro? Sim. Mas Jesus não nos chamou simplesmente para uma cura, ou simplesmente para um milagre. Jesus nos chamou para o servir e para ministrar a sua mensagem, que é o Evangelho. Ele olhou para Mateus e o chamou para que ele pudesse segui-lo. Ele não olhou quem Mateus era. Ele não olhou que Mateus era um cobrador de imposto. Ele não olhou qual era o passado de Mateus, mas ele chamou Mateus para pregar o seu evangelho. Mateus poderia nem ter percebido quem era Jesus, mas Jesus percebeu quem era Mateus. Mateus poderia ter olhado Jesus e visto ele passar e nem ter ligado para aquilo que ele estava fazendo. Mas Jesus olhou para Mateus com compaixão e viu que ele precisava do Senhor. E a segunda coisa, o que Jesus viu? Aos olhos humanos, era apenas um cobrador de imposto, assim como Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Que teve que subir numa árvore para ver Jesus. E aí quando Jesus manda ele descer, as pessoas ficaram irritadas, dizendo: é o pior. A multidão está te cercando, mas é o pior que está aí. Você diz que você quer jantar na casa desse homem hoje? A multidão via um cobrador de imposto, mas Jesus estava vendo um discípulo que iria ministrar a sua palavra e iria ser um mártir pela causa de Jesus. As pessoas estavam vendo o presente, um cobrador de imposto, alguém que era mal visto pela sociedade. Mas Jesus não viu só o presente de Mateus. Jesus viu sim que ele era um cobrador de imposto, mas Jesus viu também o passado de Mateus. Não sabemos como foi a infância de Mateus, não sabemos como foi a adolescência de Mateus, mas Jesus viu o que Mateus estava fazendo, ou o que Mateus tinha feito. Mas mesmo assim, Jesus não o acusou pelo seu passado. Mateus era um homem pecador assim como nós, um homem que poderia ter feito muitas coisas erradas assim como nós, mas Jesus viu o passado dele e não o acusou por aquilo que ele tinha feito. Jesus viu o presente dele e viu que ele era um cobrador de imposto, mas Jesus viu também o futuro de Mateus, e viu que Mateus poderia ser um discípulo contumaz, um pregador do seu evangelho, e assim também é comigo e com você, irmãos. Jesus não olha o nosso passado, Jesus não olha como foi o seu passado, o que você fez, quais foram as atitudes que você cometeu durante a sua infância ou durante a sua adolescência. Tem uma frase muito legal que eu gosto de dizer que é: o céu não olha currículo. O céu não avalia o seu currículo dizendo: esse aqui era muito pecador, então eu vou chamar ele, mas eu vou chamar ele pela metade. Ele vai ter só um pouco da minha graça, ele vai ter só um pouco da minha misericórdia. Não. O céu não olha o nosso currículo. Jesus, quando Ele nos olha, Ele olha o nosso passado e nos perdoa pelos nossos passados. Ele olha o nosso presente. E apesar de às vezes o nosso presente não ser favorável, Ele tem a capacidade e a autoridade para nos chamar, independentemente daquilo que nós estamos fazendo. Você pode dizer: eu sou um pecador, eu não mereço a graça de Jesus, eu sou um homem que não mereço, e eu não merecia nem estar na igreja. Eu percebo isso muito na ceia, né? Algumas pessoas às vezes deixam de cear, são batizadas, são crentes do Senhor, mas às vezes deixam de cear porque tiveram uma semana ruim, dizendo: eu não sou digno de cear. Ninguém é digno. Nós só ceamos porque nós estamos em Jesus, e Ele foi digno por nós.
Eu não sou digno de estar perto de Jesus. Ninguém é digno. Nós só somos dignos porque nós estamos nele, e ele foi digno por nós. Então talvez no seu presente você diz: eu estou pecando tanto, a minha vida está indo de cabeça abaixo, está sendo, dia após dia, parece que eu estou pecando mais, e aí eu não tenho mais força de me aproximar de Jesus, e Ele está te dizendo essa noite: eu não estou importando com a sua atual situação, eu estou te chamando da mesma forma, da forma que você está, assim como Mateus estava, um cobrador de imposto, um publicano, odiado pela sociedade, fazendo mal para a sociedade. Eu resolvi o chamar, eu posso chamar quem eu quiser, inclusive nós. E Ele também vê o nosso futuro, e vendo o nosso futuro, Ele sabe de tudo, o que faremos para a glória dEle. Vendo como nós estaremos no futuro, Ele vê o que nós faremos para a glória dEle. O salmista diz: ainda quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, Tu já tinha escrito todos os dias da minha vida. Então Jesus já viu você no futuro, irmão. Jesus sabe para que Ele te chamou. Jesus sabe o porquê Ele te colocou aqui. Há um tempo atrás eu entrei em alguns pensamentos dizendo: por que Jesus fez eu nascer em 1990, me colocou no bairro que eu nasci, na casa que eu nasci, da forma que foi criado? Por que Jesus fez isso? E a resposta é: porque Ele já tinha visto o nosso futuro. Alguns de nós tinham tudo para dar errado. Olha o passado, e tinha tudo para dar errado. Olha para o seu passado, olha para a sua família, olha de onde você veio. Você tinha tudo para dar errado às vezes. Eu tinha tudo para dar errado, mas o Senhor me olhou lá atrás no meu passado e disse: você, perante as pessoas, tinha tudo para dar errado, mas eu te chamei e eu te convoquei para pegar o meu evangelho, porque eu quis fazer você dar certo. Talvez tirou em ambientes que estavam confortáveis para você, que naquele momento que te incomodou porque você saiu daquele lugar, mas é porque Ele queria te fazer quem você está sendo hoje. Ou talvez Ele tirou de lugares que eram extremamente conturbados, e você na época não entendeu o que Ele fez, como Ele fez e por que Ele fez, mas é para que você estivesse aqui hoje, fazendo o que você está fazendo hoje. Aí você pode perguntar: por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? E a resposta é: para que você estivesse aqui fazendo o que você está fazendo hoje. Aí existe o se. E se não tivesse acontecido isso? Acontece isso muito por morte, né? Assim, quando as pessoas morrem, as pessoas costumam perguntar: mas e se fulano tivesse vivo? E se fulano tivesse acontecido isso, tivesse acontecido aquilo, o que seria? Não sei. Mas o Senhor te chamou, e no cálculo dEle, já estava programado que tudo o que aconteceu na sua vida, iria acontecer, e mesmo assim Ele te chamou, porque Ele viu o seu futuro, e viu que você poderia ser um grande homem, ou uma grande mulher de Deus. Ou seja, não importa a situação que estamos, Deus sempre nos chama para pregar o seu evangelho. Está comigo, irmão? A terceira coisa que acontece nesse trecho que nós lemos, a resposta que Mateus dá, porque Jesus diz: siga-me. Ele levantou e ele seguiu. Preste muita atenção, qual foi o cálculo que Mateus fez? Mateus disse a Jesus: espera aí, Jesus, eu vou pegar o papel e a caneta, vou colocar na ponta do lápis, para ver se é possível eu te seguir ou não. Ô Jesus, deixa eu só calcular os impostos, deixa eu só cobrar essas fichinhas que estão na minha mão aqui, ó, porque eu vou juntar esse dinheiro, e esse dinheiro vai nos ajudar na caminhada. Eu vou viajar com o Senhor, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, mas deixa eu só fazer um caixa extra aqui, para que a gente não possa passar necessidade em nossa viagem. Mateus falou isso? Mateus disse: Jesus, deixa eu só acabar de arrumar algumas coisinhas aqui, e daqui a pouco eu vou te seguir. Não. Quando Jesus diz siga-me, Mateus levanta e vai seguir a Jesus. Isso nos mostra que a nossa resposta tem que ser rápida, quando se trata das coisas de Deus. Jesus chamou, nós devemos levantar e seguir. Não fazer a conta e o lápis dizer: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Não. Se Jesus te chamou, você tem que levantar e obedecer ao chamado que Jesus te fez. E aqui eu te convido essa noite, irmão. Eu não sei o que Jesus tem falado no seu coração, eu não sei para que Jesus tem te chamado, mas eu quero te fazer esse convite. Nós devemos nos levantar essa noite e seguir a Jesus, porque Ele está nos chamando. Não interessa para que seja,
Talvez Jesus te chamou para algum ministério específico, de louvor, do ministério da palavra, ministério para ajudar no apacentamento das ovelhas do Senhor, qualquer coisa na casa do Senhor. Talvez Ele esteja te chamando para alguma coisa, e você está esperando o cálculo certo, para ver se dá para seguir a Jesus. Ele está te dizendo: eu não quero que você faça cálculo, eu quero que você me siga. Eu não quero que você veja se dá ou se não dá. Se eu estou te chamando, é porque eu quero que você me siga. E essa noite fica esse convite ao seu coração. Ele está te chamando para que você possa o seguir. Outra coisa que acontece naquilo que nós lemos, o questionamento dos fariseus. Olha só o que diz o versículo 10 e o versículo 11. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Olha o questionamento dos fariseus. Espera aí, esse cara é mestre, ele está ensinando a palavra de Deus, mas está comendo com um pecador? Está comendo com um publicano? E se espantava porque alguém com um nível tão alto de santidade resolvia sentar com pessoas com um nível tão baixo de santidade. Isso nos assusta às vezes, né? Quando nós vemos testemunhos de pessoas que não valiam nada, a gente diz, há sempre esse cálculo. A pessoa diz: agora eu sou servo de Jesus. A gente diz: será? Baseado no pecado que a pessoa cometia, a gente dizia: não é possível que esse cara converteu. Dê tempo ao tempo, que não é tão fácil converter assim. Vamos ver se a vida dele é isso mesmo. Por quê? Porque nós gostamos de fazer esse cálculo para ver se a pessoa converteu ou não. Mas isso nos alerta para duas coisas. A primeira, pensar que só porque Jesus nos encontra, ou nos encontrou na lama, nós devemos viver lá. Porque algumas pessoas dizem, principalmente nas igrejas inclusivas, né? Ah não, Jesus te chamou do jeito que você é, e você pode continuar da forma que você está. Não é porque Jesus nos chamou na lama, que nós devemos continuar lá. Jesus te chamou de lá, para que você saísse de lá. Ele te tirou do pecado, para que você saísse do pecado. Então a pessoa diz: Jesus quer o meu coração apenas, então eu posso continuar com as minhas mesmas atitudes, eu posso continuar com os mesmos pecados, mas é porque Jesus me ama como eu sou. Tem algumas questões no Rio de Janeiro, tem um livro de uma escritora brasileira que chama Traficantes de Deus, acho que é isso o nome do Traficantes de Jesus, alguma coisa assim, que ela relata o fato dos traficantes no Rio de Janeiro, no morro, eu esqueci o nome do morro agora, mas foi apelidado como Morro de Israel. Por que o Morro de Israel? Porque o cara que toma conta do morro, está preso agora, mas o cara que toma conta do morro, ele se julga um traficante cristão. Aí ele grafita em todos os lugares: Jesus é o dono do lugar. Aí as estrelas de Israel espalhadas por todo o morro. E aí todos os centros de religião africanas que tinham lá, ele mandou quebrar tudo, dizendo: quem manda aqui é o Senhor. Quem é o dono deste lugar aqui é Jesus. Vocês não podem ficar aqui. Mandou quebrar tudo. E ainda mandou bater em algumas pessoas que não queriam sair, que eram dessas religiões, e pichou o muro todo, dizendo: Jesus é o Senhor. Algumas pessoas estão assim, talvez não no tráfico, dá mais um pouquinho de retorno, por favor. Talvez não no tráfico, mas estão vivendo uma vida, uma labuta de vida, em que Jesus chamou, elas sabem que Jesus chamou, mas continuam vivendo uma vida na lama. Uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de inveja, uma vida de cobiça. Jesus chamou, mas continua na mesma vida. Não, Jesus te chamou da lama, mas não é para você continuar na lama. Jesus te chamou do buraco, mas não é para você continuar no buraco. Por quê? Porque Ele te chamou para que você saísse das trevas e fosse para a luz. A segunda coisa que nós podemos aprender é que nós devemos também tomar cuidado ao julgarmos aqueles que possivelmente foram encontrados por Jesus. Não cabe a nós medirmos salvação. Salvação é um departamento de Deus. Salvação é um departamento de Deus. Jesus chamou, e aí Ele vai transformar essa pessoa. Talvez vai durar 1 ano, talvez vai durar 2, talvez vai durar 5. Mas se Jesus chamou, Ele vai assentar na mesa com essa pessoa e vai transformar essa pessoa dia
após dia. Então, primeiro, Jesus chamou, saia da lama. Segundo, nós não devemos julgar salvação, porque salvação é um departamento de Jesus e não um departamento nosso. Portanto, não há nenhum homem que esteja tão afundado no pecado que não possa ser salvo. Preste muita atenção nisso, irmãos. Você pode dizer, fulano é ruim demais, fulano não vale nada, mas Jesus estava sentando com publicanos e pecadores, uma das piores raças que tinha em Israel, Jesus estava sentado com eles. Não há pecado ruim o suficiente para afastar as pessoas de Jesus, não há pecado suficiente que possa fazer com que nós nos afastemos de Jesus, e Jesus não possa vir nos encontrar. A outra coisa que acontece é a resposta que Jesus dá a esses publicanos e fariseus. Olha só o que diz o versículo 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Olha só as três coisas que Jesus disse. Primeiro, quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Segundo, quero misericórdia e não sacrifício. Terceiro, eu vim para os pecadores e não para os justos. Então vamos tentar destrinchar isso aqui, irmãos. Primeiro, o que ele quer dizer quando diz que veio para os sãos e não para os, veio para os doentes e não para os sãos? Humanamente falando, nós só vamos ao médico quando estamos doentes e chegamos a ele relatando essa doença, dizendo assim, eu estou sentindo dor em tal área. E aí o médico começa a analisar o que tipo de remédio nós precisamos. No farmacêutico é a mesma coisa, né? Quando é coisa menor assim, nós vamos no farmacêutico, né? O farmacêutico lá consegue nos dar os remédios, e a gente diz, o que você está sentindo dor? Dor em tal lugar, dor na garganta, ou dor no peito, ou dor na cabeça, e o farmacêutico nos orienta. Mas qual é a primeira pergunta que o médico ou que o farmacêutico faz? Aonde é a sua dor? Qual é a sua dor? O que você está sentindo? E você tem que relatar essa dor para o médico. E é assim que deve acontecer em nossas vidas. Preste muita atenção nisso. Ninguém pode se chegar diante de Jesus sem dizer qual é a sua dor. Ninguém pode chegar diante de Jesus dizendo, eu estou aqui, mas eu não sei qual é a minha dor. Você sabe qual é a sua dor. Você sabe qual é o seu pecado. Você sabe o que te levou até Jesus. Então, quando nós chegamos até Jesus, as nossas orações devem ser como um doente no hospital dizendo, me ajuda. Não sei se você vai muito ao hospital, principalmente em UPA. Você chega na UPA e algumas pessoas usam até essa técnica, né? Chega no carro até bem, mas chega na UPA e desespera para ter um atendimento mais rápido. Começa a gritar de dor na UPA e gritando, meu Deus, me ajuda, arruma um médico na porta, chama alguém. Desesperado de dor para ver se alguém o atende. Alguns é dor de verdade, outros é para ser atendido mais rápido, né? Mas esse que está com dor de verdade, está com tanta dor, mas tanta dor, que está chamando um médico para ajudar. E é assim que nós devemos nos apresentar diante de Jesus. Quando estamos pecando, quando estamos no auge do pecado, nós devemos nos apresentar a Jesus dizendo isso, eu não suporto mais pecar contra o Senhor. Talvez você está aí com um pecado de estimação, que todo dia você cai e amanhã você levanta dizendo, hoje não, mas cai de novo. Aí amanhã você cai de novo dizendo, hoje não, aí cai de novo. E aí talvez porque você nunca fez essa oração dizendo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me salve do meu pecado. Mas o problema é que muitos de nós não oramos como doente no hospital, esperando a cura, mas sim oramos como crianças em um playground procurando um brinquedo novo. Você não ora desesperado, me perdoe, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da salvação. Nós oramos desesperados dizendo, Senhor, eu queria tanto que aquilo acontecesse. Senhor, eu queria tanto que aquilo lá que eu falei com o Senhor aquele tempo atrás acontecesse. Sendo que, na verdade, o que nós devemos orar é pedindo perdão aos nossos pecados. Senhor, salva-me, livra-me da tentação, porque às vezes você não está caindo, mas a tentação bate todo dia às portas.
Todo dia a tentação chega lá e você está suportando dia após dia, e aí não confessa a tentação e não ora ao Senhor para que a tentação saia, e a tentação está batendo todo dia. A sua oração deve ser desesperada, dizendo: Senhor, me livra dessa tentação, me livra desse mal, me livra dessa sombra, para que eu não possa cair mais nesse pecado e pecar contra o Senhor. Ele veio para o são, ele veio para o doente e não para o são, mas o doente precisa reconhecer que está doente. Precisa reconhecer que está doente. Segunda coisa, ele diz misericórdia e sacrifício. Isso aqui é citando Oséias, né? Quando Oséias diz isso lá em Oséias 6, misericórdia eu quero e não sacrifício. E por que Oséias diz isso e o Senhor cita? Oséias diz isso para o povo de Israel que estava pecando contra o Senhor. E lá em Oséias está a passagem que Deus manda Oséias literalmente casar com uma prostituta. E aí ele casa com a prostituta, tem um filho com a prostituta, a mulher volta a prostituir de novo, e aí depois ele vai lá e casa com a prostituta de novo, e aí a mulher larga ele de novo, aí vai lá e casa com a prostituta de novo, aí Deus manda Oséias dizer: vocês são como essa prostituta é para Oséias, para mim. Eu pego vocês, cuido de vocês, daqui a pouco vocês vão e se prostituem com outros deuses. Eu cuido de vocês quando vocês estão mal, daqui a pouco vocês se prostituem com outro Deus. Oséias diz isso ao povo, dizendo: eu estou casando com ela, assim como Deus queria casar com vocês. Vocês vêm quando estão bem, depois vão embora quando estão mal, e ficam nesse ciclo sem fim. Aí Jesus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Jesus está dizendo o seguinte: eu prefiro o vulnerável do que o autossuficiente. Eu prefiro quem é vulnerável do que quem é autossuficiente. Eu prefiro alguém que venha aqui todos os dias pedir para me libertar da tentação, mal, para baixo, cabisbaixo, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu conheço algumas pessoas que durante muito tempo foram na frente da igreja, né, na época ainda fazia apelo em outro ministério, então o apelo era todo dia, e todo dia a mesma pessoa estava na porta do altar dizendo: estou aqui de novo, Jesus. Aí na outra semana: estou aqui de novo, Jesus, estou aqui de novo, estou aqui de novo. Toda semana a pessoa estava lá aceitando Jesus. Algumas continuaram, de fato não foram aceitas por Jesus, mas outras, chegou uma certa hora que assim, acabou, amadureceram na fé, foram tão vulneráveis dizendo: eu preciso do Senhor, que uma hora se firmaram na fé, se firmaram na rocha que é Cristo e não saíram mais. Talvez o ato de irem lá na frente, ser vulnerável, foi gerando essa maturidade. Não estou te chamando para vir aqui na frente todos os dias, mas estou te chamando para você ser vulnerável ao Senhor, dizendo: a minha tentação é essa, o meu problema, o meu pecado é esse, e isso está me afastando de você, do Senhor, e eu preciso orar pedindo ao Senhor: me livre dessa tentação. Qual é a sua tentação, irmão? O que é que está te destruindo todo dia? Que você acorda de manhã dizendo: eu não vou cair, de tarde caiu. Aí dorme dizendo: amanhã vai ser um novo dia e eu não vou cair. Aí no outro dia você cai de novo. O Senhor quer que você seja vulnerável, dizendo: eu sou pecador. Senhor, mínimas coisas, eu minto naquilo que eu não posso mentir, eu invejo aquilo que eu não posso invejar, eu falo de quem eu não deveria falar, eu ajo da forma que eu não deveria agir. Seja vulnerável, porque o Senhor prefere esse vulnerável na misericórdia do que aquele que está sacrificando todo dia. Vai para o monte, veste pano de saco, rapa a cabeça, mas não é progressivo na santidade. As pessoas vivem perguntando: o que é que você acha do pano de saco? Pano de saco. Não muda nada. Por quê? Porque às vezes a pessoa usa um pano de saco: eu estou me humilhando, mas ao mesmo tempo que ela está se humilhando, as condutas e a ação dela não diz nada sobre essa humilhação. Eu me lembro do antigo ministério, quando a gente fazia parte, há muitos anos atrás, e aí fizeram esse negócio no ministério de louvor do pano de saco, e aí chegaram as meninas do pano de saco, irmão, parecia um São Paulo Fashion Week de pano de saco, assim, se eu chegar o pano de saco tudo tricosado, com a florzinha tricosada, com bonitinho, com um negocinho aqui e tal. Aí você pensa: meu Deus.
Mas às vezes a pessoa está botando para fora aquilo que é por dentro, assim, ó, estou vestindo de pano de saco, mas por dentro, eu sou isso aqui. Eu quero me mostrar que eu estou humilhando, mas eu não estou humilhando não. Aí eu vou subir no monte de joelho, tem muito cristão fazendo isso, né, parecendo o pessoal lá devoto na escadaria lá de São Paulo, esqueci o nome lá, subindo degraus de joelho, pedindo, Senhor, misericórdia, Senhor, não preciso de sacrifício mais não. O sacrifício que eu precisava foi pago na cruz do Calvário. Pessoal subindo de joelho no monte, dizendo, Senhor, eu estou aqui fazendo esse sacrifício. Jesus dizendo, não é esse sacrifício que eu quero mais não, eu quero misericórdia. O seu sacrifício é inútil. E preste atenção, irmãos, no exato momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele dizendo, está consumado, qualquer sacrifício pós isso é inútil. Subir escadaria, inútil. Pano de saco, inútil. É inútil. Por quê? Porque o maior sacrifício que nós poderíamos ter é Jesus, o próprio Deus encarnado, sacrificado em uma cruz por nós. Por isso que ele está dizendo, não quero sacrifício não, quero misericórdia, quero vulnerabilidade, quero que você se conserte rápido, quero que você me responda rápido ao chamado que eu estou te dando para que você não peque mais. Está comigo, irmão? Terceira coisa, ele diz que veio para os pecadores e não para os justos. E mais uma vez, ele não está nos chamando para viver em pecado. Ele não está dizendo, eu vim para o pecador, mas para o pecador continuar pecador. Ele está dizendo que veio, porque sozinho nós não somos capazes. É como um doente que precisa de um médico. Homem é difícil de ir para o médico, né? Homem custa para levantar e ir para o médico. Eu sei como é que eu não vou para o médico, eu não sei a última vez que eu apareci no médico. Para eu ir no médico é só gripado, né? Porque um homem gripado é semelhante a uma mulher ganhando um filho. Então, ir no médico, o homem é difícil, mas quando o homem chega ao médico, ele chega ao médico desesperado, dizendo, Senhor, médico, qualquer coisa que você tiver aí. Não sei se com você é assim, mas chega lá e diz, vai melhorar? Vai. É qualquer coisa que ele achou na rua, qualquer injeção, qualquer coisa, me dê, para que eu possa melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Sozinho eu não consigo mais resolver o meu problema. Já tomei todos os remédios possíveis. Tomei de pirona, tomei de clofenaco, tomei qualquer coisa e não resolver o meu problema. Agora eu preciso do Senhor. Assim que nós devemos nos achegar a Jesus. Não autossuficiente, dizendo, eu já sei o meu problema, Jesus, eu já sei do que eu preciso, agora eu só preciso que o Senhor me entregue a sua fórmula. Eu já sei do que o Senhor precisa, mas agora eu só preciso que o Senhor me entregue aquilo que eu estou te dizendo para você me entregar. Então nós devemos chegar até Jesus com esse pensamento e com essa vida, com essa vulnerabilidade, dizendo, eu preciso da sua ajuda. Ele te chama porque você é fraco, ele te chama porque você é limitado, ele te chama porque você é pecador, mas em Cristo Jesus, nós deixamos de ser fracos e nos tornamos fortes. Nós deixamos de ser doentes e nos tornamos curados, não porque somos bons, mas porque Ele nos chamou para essa cura e nos chamou para sermos fortes nele, amém, irmãos? E aqui fica a minha última pergunta, e se Jesus te chamar agora para cumprir a tua palavra e o teu evangelho, você está disposto a ir? Se Jesus te chama agora para cumprir a tua palavra, você está disposto a ir? Vamos às aplicações práticas do que esse texto pode dizer nessa noite. Primeira coisa, não espere o momento ideal para seguir a Jesus. Talvez você está esperando o momento ideal para cumprir o chamado de Jesus. Talvez você está esperando, Jesus, eu queria tanto que acontecesse tal coisa. Tem algumas pessoas que colocam estágios, né, Jesus? Se você me der um emprego, eu vou. Aí Jesus dá um emprego e ele diz, não, agora eu preciso de uma faculdade. Aí, se o Senhor me der uma faculdade, agora eu vou. Aí diz, não, agora a faculdade não, trabalho faculdade não, agora não, Senhor, se o Senhor me der um casamento, agora eu vou. Aí vem um casamento e diz, não, Senhor, agora se o Senhor me der um filho, agora eu vou. Aí vem um filho, não vai porque está esperando o momento ideal
e não segue a Jesus em momento algum. A única missão que Jesus te incumbiu de fazer aqui nessa terra é pregar o seu evangelho. Somos chamados para servir a Jesus. E muitas das vezes estamos esperando o momento ideal. E aqui eu deixo abrir essas aspas para as coisas de fato ministeriais. Muitas vezes nós olhamos para as coisas de igreja, do reino de Deus, dizemos: eu precisava que o momento fosse ideal. Agora não é o momento ideal. Eu queria fazer tal coisa, mas agora não é o momento ideal. Eu queria agir de tal forma, mas no próximo ano, está acabando o ano agora, né? Aí o pessoal começa as promessas do ano que vem. Em 2025 eu vou servir mais ao Senhor. Em 2025 eu vou fazer mais coisas para Jesus. Em 2025 você vai ver só quem vou ser eu. Em 2025 eu vou ler mais a Bíblia. Em 2025 eu vou ter uma vida mais devota em oração. Em 2025 eu vou servir mais os meus irmãos. Nós não devemos esperar o momento certo para seguir a Jesus. O momento certo era ontem, mas já que ontem passou, o momento certo é agora. O momento certo era ontem, mas já que ontem passou, o momento que nós temos que servir a Jesus é agora. Não espere a idade, não espere o dinheiro, não espere a melhoria de vida, não espere o marido, não espere a esposa. Faça agora aquilo que Jesus te chamou para fazer. Para de dar desculpas. Pare de dar desculpas para seguir a Jesus, porque Ele está te chamando agora. E aqui eu não estou dizendo que Ele está com pressa. Algumas pessoas dizem: não, Jesus está com pressa. Não, Ele está com pressa não, irmão. Ele é Senhor, Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo. Então Ele não está com pressa, mas Ele está te chamando. Ele não está desesperado dizendo: oh meu Deus, cadê Miguel? Vai lá chamar o fulano que eu já chamei ele, mas ele não acorda. Não, mas Ele está te chamando. Ele está te chamando. Segunda coisa que nós podemos aprender: Jesus não se importa com o nosso passado. Presta atenção, irmãos. Jesus não importa com o nosso passado. Muitas vezes nós ficamos receosos para cumprirmos aquilo que Jesus quer fazer em nossas vidas, porque nós éramos ruins, ou porque nós fizemos alguma coisa ontem que nos impede de chegar nele hoje. Mas nós devemos entender que Jesus não olha o nosso passado. Jesus não olha quem somos, Jesus não olha aquilo que estamos fazendo. Ele não olha o nosso currículo. Ele não olha quem você era no passado, mas Ele olha e Ele sabe quem é você no seu futuro. Ele já se viu, Ele já viu sua casa, Ele já viu sua família, Ele já viu aquilo que você vai construir, Ele já viu aonde você está. Só aceite o chamado que Ele está fazendo a você nessa noite, e se jogue, se lance nos caminhos do Senhor, sem reservas. Presta atenção, não existe a fé sem esse se lançar aos pés do Senhor, porque a fé é de fato esse crer naquilo que não existe. Às vezes nós esperamos uma estrutura completa para depois fazermos. Não existe, irmão. Aí eu vou esperar a estrutura estar pronta, aí depois eu faço. Não, isso aí é lógica. Isso aí o dinheiro faz, um contato faz, uma ligação faz. Mas a fé é crer no impossível. Fala assim: Jesus, agora eu não podia, mas vou fazer assim mesmo, porque o Senhor está me chamando. Jesus, agora não dava, mas vou fazer assim mesmo porque o Senhor está me chamando. Isso é fé. Jesus, baseado nos cálculos humanos, eu não conseguiria fazer isso, mas o Senhor está me chamando, então estou indo. Ouça o chamado de Jesus nessa noite, irmãos. A terceira coisa que nós podemos aprender: que não existe outro caminho a não ser seguir a Jesus. Não existe outro caminho. Mateus sabia disso, portanto ele foi chamado e seguiu. Paulo sabia disso. No momento em que ele foi encontrado no caminho de Damasco, ele ficou cego por 3 dias e depois começou a seguir a Jesus imediatamente. E nós também deveríamos saber que não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Devemos abandonar todas as reservas e quebrar todo o plano B que nós temos. É o convite que eu te faço essa noite.
a abrir mão do plano B e ficar com o plano A, que é Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Abandonar as práticas antigas, não esperar o momento ideal, não se apegar às coisas materiais, mas seguir a Jesus, porque Ele está nos esperando. Ele está nos chamando. É o chamado de Jesus a você essa noite. Ele está te chamando para que você cumpra o seu ministério. Ele está te chamando para que você cumpra o seu chamado. Talvez você diga: o meu chamado é na igreja, o meu chamado é alguma coisa na casa do Senhor. Ele está te chamando para que você cumpra esse chamado. Ou talvez você diga: o meu chamado é lá fora, é alguma área para servir a sociedade. Ele está te chamando para fazer o seu chamado. Mas não fique sentado no seu lugar. Tenha fé, confiança e creia de que aquele que te chamou é fiel para cumprir as promessas que Ele fez no exato momento em que Ele levantou você levantar, mandou você levantar e segui-lo aonde Ele fosse. Fique de pé no seu lugar. Pedro diz isso, quando eles chegam, os discípulos chegam dizendo: Senhor, eles estão falando lá atrás que o Senhor não está fazendo nada, a gente está indo embora, eles estão indo embora, porque o Senhor não está respondendo às expectativas desse povo. Aí Jesus diz: deixe eles irem, e se você quiser, vai também. Aí Pedro dá essa resposta, que é a resposta que nós deveríamos dar quando somos chamados, que é: para onde eu irei? No momento em que encontramos Jesus, não nos resta mais nada. Para onde é que eu vou? Não tem mais para onde eu ir. Acabou, qualquer coisa que eu seguir não me satisfaz mais. O melhor emprego do mundo não me satisfaz mais. O melhor carro do mundo não me satisfaz mais. A melhor casa do mundo não me satisfaz mais. Por quê? Porque eu encontrei toda a satisfação em Cristo Jesus. Então não tem mais para onde ir. Acabou as chances. Só Ele tem essas palavras. Só Ele tem. E às vezes pode ser pesado, pode ser triste, às vezes vai ser labuta, vai ser ruim de chegar, mas mesmo assim, Ele está nos chamando. Gosto de dizer essa frase: Ele não nos prometeu uma caminhada leve, mas Ele nos prometeu uma chegada certa. Ele não te prometeu uma caminhada levinha, dizendo: está tudo bem, vai dar tudo certo, não. Mas Ele te prometeu uma chegada certa. Por mais que a caminhada, o chamado seja pesado, a sua chegada vai ser certa. Feche os olhos, vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, essa noite. E queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa abrir o nosso ouvido, Pai, e os nossos olhos, e que o Senhor possa nos direcionar, para que nós possamos, Pai, caminhar mediante a Tua graça e ouvir o Teu chamado, Jesus. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor está pedindo a nós, e nós queremos responder, Pai, aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Seja no nosso ministério, Pai, dentro da sua casa, no teu reino, ou seja no nosso ministério, Pai, mediante a sociedade. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa, Pai, nos incitar a te seguir, que o Senhor, Pai, possa nos chamar. Se tem alguém aqui essa noite, Pai, que ainda não foi chamado pelo Senhor, que ainda não foi chamado para a tua graça, que o Senhor possa chamar essa noite para a sua maravilhosa graça, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa ser despertado para cumprir o teu ministério, Pai, que o Senhor possa despertar essa noite para o teu ministério, e que em nome de Jesus, nós possamos seguir obedecendo ao Senhor, Pai, aprendendo com o Senhor dia após dia, e entendendo que nós estamos caminhando para a vida eterna, e é este lugar onde nós encontraremos com o Senhor que nós estamos buscando, em nome de Jesus, amém e amém. Se você pode, aplaude a Jesus no seu lugar e exalte a Ele.